como fazer a dita nova política, eu acho um termo, uma merda de termo, um termo horrível. Mas enfim, como fazer uma política diferente da roubalheira que a gente viu nos últimos anos, desse presidencialismo de cooptação que nós temos no Brasil, mas governar. Porque o Bolsonaro já mostrou, você pode começar a fingir, vou fazer diferente, aí não faz porra nenhuma, né? A gente já debateu, já fez muitos MBLinhos só debatendo isso, tá? Agora, pra mim tá muito claro, eu acho que tá claro pra vocês também, que não adianta o governo não começar a fazer uma coalizão baseada em projeto de governo, ou seja, num projeto de governo, com certeza os setores do PSDB teriam entrado, o PSDB inteiro teria entrado, o DEM teria entrado, você conseguia trazer MDB, Partido Novo, setores do campo da direita de fora do governo, a bancada do agro, que no começo estava junto, ajudava a pressionar para as reformas, você conseguia trazer essa galera, aí depois você ocupava os principais cargos, tinha toda essa estrutura montada, já com governabilidade, tá? Com o PSL e essa base de partidos, já chegando nos 200 deputados ali, aí você fala, beleza, agora eu vou aqui e ali vou conversar com partidos um pouco menos programáticos, sem precisar sair vendendo a alma, sair vendendo a mãe, igual o Bolsonaro tá fazendo, de forma desesperada. Ele não fez uma boa construção. Se ele tivesse feito essa construção boa há muito tempo, ô cidadania, você tem 10 deputados, vem aqui. Ô PRB, ou republicanos, né? Vocês têm aí uma base evangélica boa, tem acho que quase 40 deputados, vamos sentar pra conversar, tal. Eu quero fazer um apoio programático pros seus candidatos a vereador e prefeito pra 2020. Vamos construir isso junto? Sabe que eu posso dar... Pô, o Bolsonaro já tem a emenda à disposição. Posso focar com você umas emendas aqui e ali. Isto faz parte do jogo e ninguém reclamaria. Nós não reclamaríamos. Porque nós defendemos que isto é formação de governo. Ele podia chamar gente decente, como chamou alguns. O Rogério Marinho é do PSDB e tá no governo. E a gente vai falar mal do Rogério Marinho? A Tereza Cristina é do DEM e tá no governo. A questão que o Bolsonaro começou, o governo fez ao contrário. Ele não fez nada disso no começo do governo. Pelo contrário, começou xingando todo mundo. E aí passa um ano, e aí ele vai lá e começa pela pior parte. Ele sai entregando as joias da coroa pra quem menos presta. Tem sentido? Não tem. Isso é um governo, assim, nós denunciamos a época, é um governo que começou com outro plano. O plano que o Bolsonaro começou o governo dele nunca foi um plano pra governar. Foi um plano pra brigar. Então ele falou, eu vou entrar aqui pra arrumar uma briga com todo mundo. E mais... temendo os seus concorrentes, quanto mais perto, mais concorrente na cabeça do Bolsonaro. Então, Partido Novo precisa ser destruído. O Dória, coisa do PSDB, destrói. MBL, tira esses caras da frente. Ele foi vendo quem estava mais perto como adversário, não como alguém que ele deveria seduzir, aproximar, dialogar, trabalhar em conjunto. Ele achou que ia dar uns chutes na galera, bate em todo mundo e tá resolvido. Não é assim que a banda toca. Não é assim. E aí agora tá pagando esse preço, né? O que tá acontecendo? Ele começou a se entregar primeiro pro tal establishment, que a gente tem que fazer uma diferença aqui entre o que é centrão e establishment. Pra quem tá assistindo, você vai entender. Quando fala assim establishment, você tá falando em grandes forças políticas e que também saem do game político, midiáticas, empresariais, que operam em conjunto, não importa o governo da ocasião, tá? Você tem o Odebrecht ganha dinheiro com o PSDB, com o PMDB e com o PT. Entendeu? Você vai pegar certos grupos midiáticos, mesma coisa. Você vai pegar a representação que esses caras têm no STF. Vocês acham que o Arthur Lira tem representação no STF? Não tem. Quem tá assistindo não é esse cara que tem. Entendeu? Ah, o MDB tem representação. Gilmar Mendes é um cara desse, o Alexandre de Moraes é um cara desse, Celso de Mello. O PT tem. O PSDB tem. Estes outros não têm essa representação. Você entendeu? Ah, no STJ. Renan Calheiros, fortíssimo no STJ. Entendeu? O establishment é isso, esses caras têm isso. O Bolsonaro primeiro cedeu pro establishment. Lá, ano passado, pós 26 de maio, grande acordo para salvar o Flavinho. Ali é o começo do game. Depois o Bolsonaro volta a brigar com o tal do establishment. Ele cede pros caras e depois tenta brigar de novo. Não consegue, e temendo estes caras, o que ele fala? Vou esvaziar esses caras falando com o baixo clero deles, que é o dito centrão. Espero que vocês entendam isso, porque muita gente quer enganar, quer mentir pra vocês em redes sociais. Por exemplo, o Maia é do Centrão. O Maia não é do Centrão. O Maia opera com o Centrão. Isso não torna o Maia o Centrão. Tem gente que fala que o PSDB é Centrão. O PSDB nunca foi do Centrão. O DEM não é do Centrão. Por que o DEM não é do Centrão? Estudem história. O DEM, ele era oposição durante todo o governo do PT. Todo o governo. Ele perdeu tamanho. Isto não é postura de alguém que faz política de centrão. O centrão sempre é governo. O centrão sempre é cooptado. Não é esta a lógica do jogo.
Então, quando o pessoal usa definições burras, definições erradas, na verdade eles estão querendo manipular as pessoas, né? E onde nós estamos hoje? Eles não estão com o tal do establishment, fizeram um acordão e depois saíram atirando no próprio acordo que fizeram, e agora eles estão na mão do Centrão e se ferraram porque o Aras, que responde mais ao establishment do que ao Bolsonaro, ele largou, sim, ele largou mão. E faz sentido isso acontecer, politicamente falando, porque o Aras é um cara que beneficiou Rodrigo Maia, beneficiou o PT, e hoje esses caras estão vendo o Bolsonaro usar o Centrão pra atingi-los, né? Não deixa de ser irônico. Bolsonaro uma hora escolhe uma banda, outra hora escolhe a outra. Aí não sabe qual é a música que tá tocando, vai ficar reclamando? Esse é um cenário deplorável. Vocês desculpam eu fazer isso, mas é importante explicar pra vocês o que tá acontecendo. Quando eu digo vocês, não o Ravena e o Ricardo, obviamente vocês sabem, mas certas pessoas no público, porque o bolsonarismo confundiu isso na cabeça das pessoas. Tem nego que acha que o MBL é Centrão. O que tem a ver uma coisa com a outra? Ah, o MBL é establishment? Não! O MBL, eu já conversei com todos. Eu já conversei com gente do Centrão, gente turmas diferentes. E fica essa coisa assim, os caras empacotam conceitos de uma maneira idiota. E acontece isso. As pessoas não sabem as definições das coisas, e ao não saber as definições das coisas, as pessoas não sabem nem se defender do que está acontecendo.